Olá, tudo bem? Aqui é Patrícia Fantoni, eu sou terapeuta e psicoterapeuta prânica e sistêmica. E hoje nós viemos falar sobre constelação familiar, mas eu vim falar sobre o segundo círculo do amor. Se você ainda não conhece nada sobre Bert Hellinger, sobre os círculos do amor, então, por favor, no meu canal do YouTube vai ter uma sequência dos 5 círculos do amor. Já tem lá disponível o primeiro círculo e esse eu vou estar falando do segundo círculo do amor. Então, o que é o segundo círculo do amor? Então, segundo Bert Hellinger, é a infância e é a adolescência. Então, dentro do segundo círculo do amor está contido a infância e a adolescência e todas as nossas vivências e experiências que nós passamos com os nossos pais. Então, houve para a maior parte de nós uma grande convivência com a nossa mãe no segundo círculo do amor, porque é a mamãe que nos ensinou a amarrar o tênis, amarrar cadarço, foi a mãe que ensinou a gente a comer sozinho, foi ela que nos conduziu à escola, foi ela que nos ajudou a fazer lição de casa. Então, essa experiência no segundo círculo do amor com a nossa mãe é algo muito intenso. É claro que nós vamos estar convivendo com o nosso pai, só que a mãe, ela toma uma proporção maior, principalmente com o tempo que ela fica com a gente, né? E é por isso que o Bert diz que o sucesso tem a face da nossa mãe. É neste período de vida, na infância e na adolescência, que nós começamos a desenvolver as nossas habilidades, né? E é junto com tudo que a nossa mamãe e o nosso papai nos ensina, é que a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades. Por isso, esse é um período tão importante da nossa vida. E aí, esse período da infância e da nossa adolescência, que pega esse período da puberdade, é um período de grande desenvolvimento para todos nós. Nós passamos por um desenvolvimento muito grande. É um período em que a gente aprende a falar, em que a gente aprende a andar e que muito rapidamente a gente chega aos 7 anos. E quando a gente chega aos 7 anos, uma grande maioria já está alfabetizado. Então, o nosso cérebro, ele aprende muitas coisas durante esse período de convivência, e principalmente convivência com os nossos pais. E é nesse período também que a gente aprende a conviver com outras pessoas. Com o resto do mundo, a gente aprende a conviver nesse período. Então, é um período onde a gente tem que desenvolver as habilidades, principalmente a habilidade a gente começa a aprender a fazer as trocas nesse período, onde a gente dá algo para os nossos amigos, os nossos amigos também nos dão algo e a gente aprende a trocar os brinquedos, a trocar material escolar. E é exatamente nesse período em que a criança ela entra num universo mágico, né? Todas as crianças elas acreditam que elas são os super-heróis, que elas são a princesa, que a menina é a princesa e que realmente esse universo mágico existe. E é exatamente nesse período em que acontece algo com as crianças, né? Onde elas, por estar vivendo esse movimento de uma imaginação muito fértil, elas passam a acreditar que elas podem ajudar os pais. Se tem um lugar onde a gente não tem como fazer nada pelos nossos pais, é quando a gente é criança. Mas a criança começa a acreditar. E aí todas as dificuldades que tem nesse segundo círculo do amor, as dificuldades que o casal tem de relacionamento, as dificuldades financeiras e todas as dificuldades ali que aquele casal enfrenta no dia a dia, a criança pode não estar entendendo muito bem o que está acontecendo, mas na alma dela, ela acha que ela pode fazer algo. E aí muitas crianças entram num movimento de querer dar aos pais, retribuir aos pais aquilo que elas receberam. Porque nós, quando criança, recebemos muito dos nossos pais, ao ponto de realmente ser impagável tudo que os nossos pais fizeram por nós.
E muitas crianças bem pequenas, elas entram nesse movimento onde elas querem dar algo para os pais. Um exemplo disso, uma criança pequena que vê a mamãe triste chorando, quando ela chega e diz para a mamãe, mamãe, você está chorando? Naquele momento, ela acha que ela tem condições de resolver o problema que a mamãe está vivendo. E muitas vezes a mamãe enxuga a lágrima e diz que não tem nada, que não está acontecendo nada. Então, naquele movimento, a criança, embora a mãe está falando que não está acontecendo nada, mas ela lá dentro do coração dela sabe que tem algo acontecendo com a mamãe e ela vai fazer de um tudo até adoecer para que ela possa ajudar essa mamãe. Então, as crianças, elas passam esse período sob essa vontade de querer dar para os pais algo em troca de tudo que os pais deram para elas. Só que quando as nossas crianças entram na puberdade e na adolescência, elas passam por uma grande transformação. Antigamente, nós tínhamos os ritos de passagem. Então, a menina sabia quando tivesse a primeira menstruação ou quando ela tivesse fazendo 15 anos e tivesse lá as que conseguiam ter um baile de debutantes, elas sabiam que dali para frente elas seriam tratadas como adultas. E hoje isso não acontece e isso causa grandes problemas para os nossos jovens, porque eles não sabem mais demarcar o momento em que eles deixam de ser criança para entrar na vida adulta. Então, o segundo círculo do amor é extremamente importante para que esse rito de passagem aconteça, mas infelizmente, atualmente, nós não estamos fazendo mais esse rito de passagem e por isso nós estamos causando grandes problemas lá na frente para os nossos jovens e adolescentes que estão vivendo hoje. Por que a puberdade dos nossos filhos nos confrontam com a nossa criancice? Porque é exatamente nesse período onde os nossos filhos passam a nos enfrentar, onde eles passam a não concordar com as ordens que a gente coloca e eles passam a ter outras ideias, é exatamente nesse momento em que os filhos eles estão ficando um pouco mais independentes dos pais. E o que está acontecendo numa grande massa com os pais da atualidade? Eles não querem desgrudar dos filhos. Olha, eu soube há pouco tempo de um filho de 12 anos que ainda dorme junto com a mamãe, né? É para você ver o quanto as pessoas atualmente elas estão tendo dificuldade de liberar os filhos para que eles possam ser adultos. Então, o porquê que a puberdade vai mexer com a nossa infância? Se nós não tivermos lá, quando a gente estava vivendo o segundo círculo do amor, se lá a gente se comportou querendo fazer algo pelos pais e ficamos num sentimento de culpa muito grande, quando os nossos filhos nascem, a gente acaba transferindo essas questões para o nosso filho, ao ponto de uma mãe dormir na mesma cama com um filho de 12 anos e ainda perguntar, se eu colocar ele para fora, ele vai ficar chateado, ele vai ficar magoado, e o que eu faço com isso? Então é para vocês verem o tamanho da infância que essa mãe está vivendo, embora ela seja uma adulta, ela tem dificuldade de fazer com que o filho fique frustrado. A frustração faz parte da vida. Na verdade, esse jovem, esse adolescente já não deveria estar mais dormindo com a mãe. Ele tem que estar vivendo, entrando no movimento, na verdade, de ir se separando dos pais para que ele possa lá no futuro ser um adulto, que ele possa um dia ter a família dele, que ele possa ir para a vida, que ele possa ir trabalhar. Mas grande parte dos pais da atualidade não estão permitindo que os filhos fiquem frustrados. E isso está causando grandes problemas nesse segundo círculo do amor. Todos os problemas que temos hoje nos relacionamentos têm a ver com essa fase da vida. Então, se hoje você está vivendo grandes dificuldades na sua vida, no seu relacionamento, na sua área profissional, tem a ver com o primeiro e com o segundo círculo do amor. Tem a ver com você não ter vivido bem mesmo que os seus pais tenham feito o melhor deles.
Você não tomou tudo que os pais deram e ainda querem dar algo aos pais. As pessoas que continuam nesse movimento querendo devolver para os pais não ficam presos lá no primeiro e no segundo círculo do amor, não se desenvolvem como ser humano, como adulto. E o Bert, ele teve uma grande sacada. Ele diz assim, que existe uma compensação de consciência aí, né? E essa grande sacada as pessoas não conseguem entender essa compensação de consciência. Se a gente fica de consciência pesada, porque os nossos pais nos deram demais no primeiro e no segundo círculo do amor, se a gente fica com a consciência pesada, a nossa vida fica paralisada. E muitos de nós estamos com a consciência pesada até hoje e a gente ainda não tem consciência que a gente está com a consciência pesada e que nossa vida está difícil exatamente por isso. E o Bert, ele teve uma grande sacada sobre isso. Ele diz assim, que quando as pessoas perceberem que tudo que os pais nos deram, se a gente também seguir a vida e der para o mundo tudo que eles nos deram, a gente, na verdade, vai estar compensando isso com o mundo. E é aí que entra o servir. Então, o verbo aqui, no segundo círculo do amor, é o servir. A gente serve a vida através de todos os recursos que os nossos pais nos deram. Cada um na sua profissão, mesmo esse servir nada glamuroso, que é da mãe, que hoje ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela cuida da casa, mesmo que ela não tenha nenhum salário. É o servir. Todos os recursos que os pais deram para essa mulher que está a serviço da vida, isso faz com que a gente fique equilibrado com os nossos pais. É quando a gente aproveita todos os recursos que a gente recebeu na infância e na adolescência e transforma isso em algo muito maior e disponibiliza isso a serviço do mundo. Uma pessoa que vive assim é uma pessoa que vive feliz, que vive alegre. E os pais dessa pessoa se alegram demais. Eles vão olhar e falar, puxa vida, os nossos filhos fazem coisas tão legais no mundo, eles são pessoas tão felizes que valeu a pena cada sacrifício que nós fizemos por eles. Porque os pais sabem muito bem o preço que custou a eles e o filho também deveria saber o preço que isso custou aos pais. Quando um filho tem essa consciência, ele dá o melhor dele no mundo. Mas não é isso que tem acontecido. A gente tem uma grande gama de pessoas que estão completamente insatisfeitos com a sua vida afetiva, com a sua vida profissional. Tem pessoas que, embora ganhem grandes salários, elas não estão contentes, elas não estão bem naquele trabalho. E isso acontece exatamente por causa desse sentimento de culpa que ela tem em relação aos pais. Ou, pior, uma grande parte das pessoas tem uma demanda com os pais, tem muitas reclamações em relação aos pais. Acho que os pais fizeram pouco para elas. E as pessoas que acham que os pais fizeram pouco, elas dão muito pouco na vida. E elas não conseguem trocar com a vida. E isso causa grandes problemas e dificuldades em todas as áreas da vida dessa pessoa. Então, voltar para o nosso primeiro e segundo círculo do amor, agradecer os nossos pais e servir a vida com todos os recursos que eles nos deram, isso é que faz, isso que é o pulo do gato, é isso que vai fazer você ter uma vida muito interessante. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu já estou preparando para falar sobre o terceiro círculo do amor. E vocês aguardem, semana que vem nós vamos ter já o terceiro círculo do amor. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.